A graça e paz, meus irmãos. Peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Nós vamos olhar para esse texto e vamos perceber como o nosso maravilhoso Salvador é o nosso advogado junto ao Pai. Com a palavra de Deus em punho, vamos à leitura. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pode tomar seu assento? Bem, meus irmãos, hoje nós, com a graça de Deus, adentramos no segundo capítulo dessa curta epístola, mas rica, profunda e cheia de detalhes. Nós vimos na semana passada que o evangelista João, porque está combatendo o pensamento gnóstico de que tudo bem, né, uma linha do pensamento gnóstico, tudo bem você viver a vida em pecado de qualquer forma, de qualquer jeito, e ele está combatendo isso. Também, por outro lado, João também está combatendo a ideia de que é possível viver nesse mundo por conta do conhecimento ou da gnose, é possível viver nesse mundo de forma perfeita, sem pecar. João, na verdade, ele deixa claro para nós, até porque ele sabe, nós também sabemos, que devido à queda de Adão lá no paraíso, por causa disso, o pecado adentrou no mundo e depois disso, todos nós, descendentes de Adão, passamos a viver no mundo caído, marcado por pecado, e o pecado habita em nós, o pecado ainda está em nós. Nós ainda lidamos com a realidade do pecado e nós seremos livres dessa presença do pecado um dia, quando formos glorificados. Por isso, João deixou bem claro para nós, se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso mostra que João, em sua carta, ele claramente reconhece a triste realidade do pecado. Todos nós crentes, tementes ao Senhor, infelizmente ainda estamos sujeitos ao pecado. Porém, o evangelista João também nos apresenta uma gloriosa esperança. Ele vai nos dizer que nós não estamos sozinhos nessa luta. Porque nós não estamos sozinhos diante do justo juiz que está no tribunal. Nós estamos então diante de Deus, representados por alguém que é o próprio Filho Santo Perfeito de Deus. Por isso o versículo 1 começa dizendo assim: se porém alguém pecar. Lembre-se, João, ele está fazendo de tudo para que nós não pequemos. Ele vai nos encorajar, mas ele sabe que por vezes nós vamos tropeçar. Então ele diz assim: se porém alguém pecar, aí você precisa se lembrar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E João então pinta na nossa mente uma imagem maravilhosa do nosso Salvador. João, ele apresenta o nosso Salvador como um advogado. Alguém que está defendendo a nossa causa. Alguém que está advogando em nosso favor. Eu sei, meus irmãos, que a figura do advogado na nossa cultura é por vezes mal compreendida. Aí nos traz essa imagem de pessoas que têm que mentir no tribunal, têm que tentar enganar a justiça para receber algum recurso financeiro, alguma coisa assim, porque na verdade advoga para receber o seu pagamento. E hoje de manhã estava tentando explicar para o Enzo e para o John essa questão de Jesus como advogado, que eu gosto de ajudá-los para eles entenderem melhor o sermão. E aí eu expliquei a figura do advogado e apresentei Jesus como advogado. Lógico, isso bugou a cabeça, porque o advogado é aquele que defende criminoso, então ele vai advogar em favor de alguém que cometeu um crime? Então como pode ser um bom advogado alguém que advoga em favor de alguém que cometeu um crime? Então a figura do advogado na nossa mente é uma figura ruim. E talvez quando a gente olha para um texto como esse, nossa cabeça também buga. Porque advogado para nós é sinônimo de mentira. É sinônimo de aquele que dá um jeito para tentar livrar aquele que está em maus lençóis, que cometeu algum tipo de crime. Nós vamos ver nesse sermão que Jesus não é um advogado corrupto.
Não é um advogado cheio de chincana que fica tentando burlar a lei para resolver os problemas daquele que ele representa. O nosso advogado não se ancora na mentira, muito pelo contrário, ele se ancora na verdade, porque ele é a verdade. Jesus é um advogado que não apenas nos defende diante do tribunal celestial. Ele faz muito mais do que um advogado terreno faz, porque o advogado terreno ele apenas representa, ele apenas defende. O nosso advogado é também, pasmem, aquele que já pagou o preço pelas nossas ofensas ou pelas nossas transgressões. Nós violamos a lei e nós temos não apenas um advogado que vai tentar apaziguar um pouquinho a nossa situação porque somos violadores da lei. Ele se coloca diante do Pai como aquele que vai nos representar, que vai advogar em nosso favor, e ele vai dizer ali ao Supremo Juiz que nós não devemos absolutamente nada, porque o próprio advogado morreu em nosso lugar, o próprio advogado recebeu em si mesmo a sentença. Então perceba que o nosso advogado, ele é um advogado maravilhoso. Ele é infinitamente melhor do que o melhor dos advogados terreno que nós conhecemos. Porque o advogado terreno, ele tem um limite. Ele só pode advogar apresentando provas de que você é inocente. Mas nós temos um problema com o juiz celestial, Deus. O problema é que nós não somos inocentes. O problema é que não tem como enganar esse juiz. Ele sabe de tudo. Os advogados terrenos, eles precisam se basear em provas e argumentos para inocentar ou tentar inocentar um acusado. Jesus não é assim. Jesus apresenta diante do Pai a sua própria obra da cruz como fundamento para a nossa absolvição. O fundamento de Jesus não está em provas ou evidências da nossa inocência. As provas apresentadas por Jesus apontam para a obra da cruz. O Senhor Jesus, diante do tribunal, pode apenas mostrar as marcas em suas mãos e dizer: eles são inocentes, porque eu paguei por eles, eu os represento. Então, por isso, eles são inocentes. Eles são justos, porque eu, o Filho Santo de Deus, o justo, morri por eles naquela cruz. Essa verdade nos leva a refletir sobre duas realidades dentro da carta de João. A primeira é a seriedade do pecado. Quando nós refletimos sobre isso, isso nos leva a pensar sobre o quão sério é o pecado. Veja, nossos pecados custou a morte do Filho Santo de Deus. Portanto, não podemos, evidentemente, tratar o pecado com levianidade. Vale lembrar que é assim que fazia uma ala do gnosticismo nos dias de João. Pecado? Vamos viver no pecado, afinal a carne vai ser destruída, o espírito permanece mesmo, vamos viver no pecado, e há muitos cristãos que vivem assim também. É graça, tudo é graça, vivemos na graça, então cremos na eleição, então vamos viver de qualquer jeito, vamos viver de maneira pouca, no final nós vamos chegar lá. João, ele condena esse tipo de pensamento, que era o pensamento do gnosticismo dos seus dias. Mas existe também uma segunda realidade que devemos ponderar nesse momento. A suficiência de Cristo. Cristo é o advogado suficiente, porque Ele não apenas nos perdoa, não apenas tira os nossos pecados, como nós aprendemos na semana passada, mas também nos garante a reconciliação com Deus. Também nos garante a certeza de que todos os nossos pecados, passados, presente, futuro, foram pagos. Então essa é a segunda realidade que eu quero que você reflita. Cristo e somente Cristo é suficiente. Portanto, meus irmãos, nessa mensagem, quero considerar com vocês a importância vital de termos Jesus Cristo como nosso advogado junto ao Pai. Ter Jesus Cristo como aquele que intercede por nós e que garante que somos justos diante do justo juiz. Primeiro ponto desse sermão, eu quero levá-los a refletir sobre a necessidade que temos de um advogado. Porque a grande questão é: por que eu preciso de um advogado? Por que todos nós precisamos de um advogado? E você não busca um advogado a não ser que você esteja precisando. Advogado é o tipo de profissional que você não quer buscar, que você evita buscar.
Se você não tiver que buscar, é melhor para a sua vida. Mas há duas razões básicas para alguém buscar um advogado. Uma das razões é que você vai buscar um advogado quando alguém de alguma forma te prejudica, causa algum dano a você, e você precisa recorrer à justiça. Só que você não pode chegar lá diante do juiz sem conhecer as leis direito. Você precisa de alguém que conheça as leis, então você precisa de um advogado que vai ali diante do juiz tentar ajudar você. Vamos supor que você está parado no trânsito e alguém bate no seu carro e a pessoa começa a mentir, chama a polícia e fala que, na verdade, você deu ré e bateu nele, né? De propósito. Então você precisa de alguém diante da justiça para advogar em seu favor, apresentando as provas, a câmera, para mostrar que você não tem culpa de nada. Mas a segunda razão para se buscar um advogado é porque às vezes somos nós mesmos que violamos a lei. Somos nós que cometemos algum crime, causamos um dano a alguém de forma voluntária ou não, intencional ou não, então precisamos de alguém para nos ajudar diante da justiça, para que não recebamos uma pena tão pesada assim. Para que a pena seja justa. Se nós batemos no carro de alguém e a pessoa tinha um Mira, ela quer cobrar de nós uma Mercedes, está errado. Nós precisamos de um advogado para mostrar, não, Mira não é tudo isso. Quando nós pensamos teologicamente, nós precisamos de um advogado porque nós transgredimos a lei santa de Deus. E a menos que tenhamos um bom advogado junto ao Pai, nos representando perfeitamente, nós estaremos condenados. A sentença já foi condenada, já foi dada, estamos condenados. E essa condenação tem um peso eterno, é uma condenação eterna. O texto que está diante de nós nos leva a pensar num ambiente forense, num tribunal realmente, onde há um juiz com o seu martelo, pronto a bater e dar uma sentença. E esse juiz, diante de todos os seres humanos, só tem uma sentença a dar. E a única sentença a dar é essa. Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Depois que Adão pecou no paraíso, no jardim, todos nós entramos nessa condição de injusto diante de Deus. Ou de culpados, que é a melhor palavra aqui, porque justo aqui é o antônimo de condenado, é o contrário de condenado. Justo não é aquela ideia da pessoa honesta que achou uma carteira no chão e devolveu, ó, que justo que a pessoa é. Justo aqui é um termo forense, usado num tribunal. Ou o juiz dá a sentença, justo ou condenado. E Paulo está dizendo que não há na face da terra um justo sequer, porque todos estão condenados, porque todos nascemos debaixo de Adão, que violou a lei. Como eu disse, essa linguagem nos arremete ao tribunal, onde o juiz julga e emite a sua decisão, batendo o martelo, emitindo assim a sua sentença. Nós então estamos diante desse justo juiz, por causa de Adão, como culpados. Paulo deixa muito claro que nenhum homem que pisou nessa terra pode por si só ser declarado justo. Nenhum homem. Como eu disse a vocês, nosso pai Adão pecou. E por causa do seu pecado, ele arrastou toda a humanidade com ele. Porque de acordo com Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Somos escravos de Satanás, escravos da nossa própria natureza. E somos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Nós merecemos a ira de Deus por causa da nossa natureza adâmica que habita em nós. Por isso somos transgressores. É assim que Deus nos enxerga. É assim que Deus enxerga a humanidade. Todos são transgressores. Porque todos, sem exceção, violaram a lei de Deus. Talvez você diga, eu não sou tão violador da lei assim, pastor. Que isso? Nunca matei, nunca roubei, eu sou uma pessoa do bem. Mas eu tenho a certeza absoluta que você não seria louco o suficiente para dizer que você nunca cometeu um pecado ou uma transgressão da lei santa de Deus. Pelo menos uma. Pelo menos uma. E aqui está o seu problema. Porque lá em Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 10, Tiago vai deixar muito claro que se você tropeçar em um item da lei, você é responsável por quebrar toda a lei. Veja o que Tiago disse. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura,
amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Veja, o exemplo de pecado que é dado aqui não é um pecado assombroso, não é um pecado escabroso de matar ou fazer uma coisa assim terrível. O pecado apresentado por Tiago aqui é acepção de pessoa. É a acepção de pessoa. Aquele pecadinho que a gente, aproveitando aqui a deixa do Renan, pecado intocável. Que a gente até nem acha que é pecado às vezes. Mas é uma violação da lei. E se você fez isso alguma vez na sua vida, ou qualquer outro pecado, por menor que você julgue ser esse pecado, Tiago deixa claro, você é um transgressor de toda a lei. Veja o problema que nós nos encontramos. Como Deus nos vê então? Deus nos vê como pessoas que transgrediram não algumas leis, mas pessoas que transgrediram toda a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. Inclusive, lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o famoso texto que todo mundo sabe, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, por causa do nosso pecado, nós recebemos a pena, ou seja, as consequências próprias do nosso pecado. Se você roubou, foi preso, vai para a cadeia. Essa é a sentença. Você é condenado a pagar de alguma forma. E o pecado também exige um pagamento. O pecado exige ele tem uma sentença e exige de você uma pena. Lá no próprio Romanos capítulo 6, 23, nós lemos assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Então o que é que nós merecemos lá no dia do julgamento? A morte. E morte aqui é a morte eterna. Esse é o preço. Alguns pagam com cesta básica, outros pagam com prisão por 10 anos, 20, prisão perpétua, pena de morte. A sentença dada por nosso juiz é essa: vocês estão mortos em seus delitos e pecados. Portanto, vocês não receberão o dom gratuito de Deus, não receberão a vida eterna, porque o salário do pecado de vocês é a morte. Nós somos culpados diante de Deus. Essa é a nossa condição diante dele. Nós somos transgressores da lei. E por isso merecemos o mais elevado castigo. E não há nada, absolutamente nada que possamos fazer para nos defender diante do justo juiz. Porque não há como se defender. Você não tem como chegar diante dele e supostamente apresentar as suas boas obras, porque você não tem boas obras para apresentar. Não adianta você dizer a ele que você veio à igreja, não adianta você dizer a ele que deu esmola para os pobres. Esses argumentos não funcionam. Não funcionam. Não há nada que possamos fazer em nosso favor. Mas é interessante notar que apesar de tudo isso que eu descrevi, essa cena triste ou essa descrição terrível acerca de nós diante de Deus, é interessante notar como a Bíblia nos chama. A Bíblia nos chama de justos diante de Deus. Mas por que a Bíblia nos chama assim? Por que a Bíblia nos chama de justos diante dele se nós somos assim, isso tudo que eu acabei de falar? Por que Deus nos chama de justos se nós somos condenados, culpados, somos transgressores da lei? Como é que podemos ser justos diante de Deus? E evidentemente isso nos faz lembrar aqui daquela famosa fórmula de Lutero. O homem é simul justus et peccator, que significa que o homem é ao mesmo tempo justo e pecador. O homem crente aqui, que fique claro. O crente é ao mesmo tempo pecador e justo. Fomos justificados por Cristo, por isso Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo, não existe mais sentença condenatória contra nós. O Senhor Jesus pregou elas na cruz. Ele rasgou aquela escrita de dívida que havia contra nós. Ele fez isso lá naquela cruz, então nós somos justos porque o justo nos representou. Mas ao mesmo tempo nós continuamos nesse mundo como pecadores que somos. Pessoas que lutam contra o pecado, que fazem de tudo para não desagradar a Deus, mas por vezes pecam. Então somos pecadores justificados. Como nós vimos em sermões passados,
João parte do pressuposto de que todos nós que somos cristãos, isso funciona como uma evidência do seu cristianismo. Então João parte da evidência, do pressuposto de que nós lutamos contra o pecado, que nós batalhamos contra o pecado. Inclusive o objetivo de João, ao afirmar o que nós estamos vendo no nosso texto, que vamos ver daqui a pouco, é exatamente nos ajudar, nos incentivar a lutar contra o pecado. Por isso ele deixa claro o seguinte, veja o versículo 1, parte A. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja o objetivo de João. Ele está dizendo, estou escrevendo essas coisas que eu escrevi atrás disso aqui. Claro, também abrange toda a carta, evidentemente, mas especificamente é o que está para trás. Eu escrevi isso aqui para que vocês não pequem. Meu objetivo ao escrever isso é levá-los a lutar contra o pecado. E essa afirmação é muito importante. Porque devido ao que João escreveu nos versos anteriores, o leitor pode pensar assim de forma maldosa. Já que João disse que quem fala que não tem pecado é um mentiroso, que não tem jeito mesmo, que nós somos pecadores, já que eu sou um pecador, e basta, conforme ele nos ensinou no sermão passado, apenas confessar os nossos pecados, porque ele é fiel e justo e vai nos perdoar, já que é assim, vamos tirar o pé do freio, vamos aproveitar um pouquinho a vida, não vamos lutar tanto assim contra o pecado, afinal o pecado é gostoso. Depois a gente confessa, depois a gente pede perdão, ele está tudo bem, ele vai perdoar. Então João não quer que os seus leitores pensem isso, porque esse era o pensamento gnóstico, ou de uma ala do gnosticismo. Você viver a vida porca, imunda aqui, sem levar em conta Deus. Então João está dizendo, olha, eu estou dizendo tudo isso, quero deixar claro para vocês. Meu objetivo é o oposto à vida de pecado, eu quero que vocês lutem contra o pecado. Eu estou apresentando a vocês a realidade do pecado exatamente para que vocês se conscientizem e lutem contra esse inimigo perverso chamado pecado que habita em vocês. João deixa claro que seu objetivo é exatamente esse. Para que seus filhinhos na fé, os seus filhinhos, João usa essa expressão filhinho aqui nessa epístola, porque João já estava velho, muito velho, já no final da sua vida praticamente, quando ele escreveu isso. Então ele é como já um ancião, está escrevendo a pessoas novas como eu e vocês aqui, perto da idade de João. Mas o fato é que apesar desse alerta, apesar da observação ou do alerta que nós vamos ligar na nossa mente, o fato é que ainda, pode até acontecer hoje, você vai tropeçar. Você vai cair. Você vai violar a lei santa de Deus. E aí agora? Como é que nós resolvemos esse problema? Porque toda transgressão é uma transgressão contra Deus. E hoje, talvez agora, talvez você está com a cabeça pensando na morte da bezerra, aí de repente você está até pecando na sua mente agora. Nesse momento. E agora, como resolver esse problema diante de Deus? João escreveu para que a gente não peque. Eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Aí você fala, mas João, e agora quando eu pecar? O que fazer? Aí João nos lembra, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Consegue perceber por que nós precisamos de um advogado? Exatamente por causa da nossa natureza caída ainda. Exatamente por causa da natureza de Adão que habita em nós. Exatamente porque ainda hoje nós violamos a lei de Deus, apesar de lutarmos com todas as nossas forças. Apesar de batalharmos contra o pecado, buscando apoio nos meios de graça que o Senhor deu a nós. Mas nós devemos reconhecer que por vezes nós pecamos. E por isso nós precisamos de alguém, de um advogado. Assim então fica clara a nossa necessidade. Nós precisamos de um advogado que interceda por nós diante do tribunal celestial. E sem esse advogado, todos nós estaríamos condenados. Reconhecer que somos pecadores não deve nos levar à culpa sem esperança, mas à dependência de Cristo. Quem pensa que pode se justificar sozinho diante de Deus, está enganado, está iludido. Mas quem confessa suas falhas, encontra no Senhor Jesus um advogado fiel.
Vamos olhar um pouquinho agora sobre a pessoa do advogado. Quem é o nosso advogado? Vamos pensar um pouquinho sobre ele. João diz assim: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Note a ênfase que eu dei no texto para vocês. Jesus Cristo o justo. Quem é o nosso advogado? João afirma que nós somos defendidos pelo próprio Cristo, que no caso é o Filho Santo de Deus, que é descrito aqui como o justo. Lembra de Romanos 3,10? Não há um justo, não há um sequer. Portanto, não há advogado humano que possa nos representar. Nenhum pastor, nenhum papa, nenhum líder de alguma religião, ninguém pode nos representar diante de Deus. É preciso que seja alguém justo. Alguém que não tenha cometido pecado. Alguém que não violou a santa lei de Deus. E o Senhor Jesus Cristo é exatamente esse. Jesus Cristo, quando viveu nessa terra, ele obedeceu a lei de Deus em todos os sentidos. Ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente. Foi o único homem que conseguiu cumprir a lei. Por isso ele é justo, ele não é culpado. Ele é inocente, ele não é culpado. E é esse justo que está diante de Deus nos defendendo. Um advogado humano, ele precisa de argumentos, de prova para defender os seus clientes. Ele vai juntar as provas, as evidências, mas o nosso advogado celestial, ele não se baseia na nossa inocência, até porque nós não somos inocentes. Nós somos culpados. O nosso advogado, então, ele advoga em nosso favor, se apresentando diante do Pai, entregando ao próprio Pai a sua própria justiça. Aquela justiça perfeita. O próprio advogado atribuiu a nós a sua própria justiça. Ele imputou em nós a sua justiça. Por isso nós somos, hoje, tranquilamente considerados justos diante de Deus. Não por nossa própria justiça, mas por causa da justiça do nosso advogado, que foi imputado em nós. Um dos textos que eu amo muito, inclusive nós cantamos uma música antes de eu pregar. Eu escolhi essa música exatamente porque ela reflete um texto que eu amo muito. 2 Coríntios 5, 21. Que expressa essa realidade da justiça de Deus, de Cristo imputado em nós. Veja o que é dito sobre o nosso Senhor. Aquele que não cometeu pecado, que é justo, que é inocente. Ele o fez pecado por nós. Olha só, Jesus Cristo foi tratado como se tivesse cometido todos os pecados. Jesus Cristo foi tratado, apesar de não ter conhecido o pecado, foi tratado. Foi feito um pecador por nós, mesmo sendo inocente, perfeito, santo e justo. Para quê? Aí Paulo continua, para que nele, em Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Olha só. Nós fomos feitos justiça de Deus na cruz, junto com Cristo. Junto com Cristo. Ou seja, o único que é justo, o único que nunca cometeu um pecado sequer, foi tratado por Deus Pai como se houvesse cometido todos os pecados, para que a justiça de Deus fosse feita e essa justiça fosse aplicada em nós. Para ajudar vocês a entender o que aconteceu, eu quero ilustrar isso através de uma doutrina chamada doutrina da tripla imputação. Não se assuste com o nome, vocês vão entender daqui a pouco. Nós vamos perceber que existe dentro dessa história, dentro desse tribunal que eu estou apresentando a vocês, 3 tipos de imputações. Eu vou recorrer a um exemplo que eu já dei aqui na igreja, então os mais velhos já sabem, já aprenderam isso, já tiveram esse exemplo, mas como eu sempre digo, o ensino é repetição. E somando ao fato que nós temos muito mais pessoas novas do que as antigas aqui, então vamos lá de novo para essa ilustração. Essa ilustração que eu vou apresentar a vocês, ela surgiu em 2013, quando nós nos reunimos na casa de um irmão para estudar um livro chamado Justiça Eterna de Horatius Bonar, o melhor livro sobre a doutrina da justificação. Compre, leia que você vai ficar apaixonado por esse livro. É um livro de capa azul. Nós estávamos ali no estudo e algum irmão da igreja convidou uma senhora de alguma igreja por aí que eu não sei qual é. E essa senhora foi, né? Nós éramos todos novos nessa época, né? 2013, né? Não vou falar que eu tinha cabelo porque faz tempo que eu não tenho esse negócio, que eu nem sei mais o que é. Em 2013 nós éramos ainda bem novinhos ali.
E essa senhora, que deveria ter uns 50 anos, que na época pra gente era idade avançada, hoje eu já não acho que 50 anos é velho, que eu estou chegando lá. E essa senhora então esteve ali conosco e, de repente, quando estávamos tratando sobre a doutrina da justificação, esse termo forense e tudo mais, ela então pediu a oportunidade e disse que tinha uma ilustração para isso. Ela disse assim: a nossa vida é como uma caderneta escolar. Nós precisamos ter boas notas para chegar no fim do ano, apresentar essas notas a Deus, e Deus então vai olhar as nossas notas e vai nos aprovar. Veja que problema. Eu estava falando que a justiça de Cristo não era por causa das nossas obras e tudo mais, e me veio essa ilustração dessa senhora. Mas essa ilustração foi muito boa que ela deu, porque ela me ajudou a pensar e a descobrir que, ao tentar explicar para ela como funciona biblicamente, eu consegui entender que na verdade existem 3 imputações. E eu quero apresentar a vocês essas 3 imputações. 3 imputações a ocorrer na nossa história, se você é cristão, evidentemente. Vejamos aqui a tripla imputação. A primeira imputação é que a culpa de Adão foi imputada em nós. Então, quando essa senhora usou essa ilustração da caderneta escolar, então eu disse, então é verdade, vamos pensar que nós temos uma caderneta escolar. Vamos pensar que nós realmente temos que chegar no fim da nossa vida, chegar lá e entregar nossa caderneta para Deus. Deus vai olhar, ó, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Ah, só 0, vai para o inferno. Né? Vamos imaginar que seja assim. E eu falei, então vamos pensar na nossa caderneta. Como é a nossa caderneta? E aqui entra a primeira imputação. As notas de Adão foram imputadas na nossa caderneta. Na nossa caderneta. As notas de Adão foram colocadas na nossa caderneta. Nós recebemos a caderneta com nota já. E as notas são as notas de Adão. Quais são as notas de Adão? 0. 0. 0. Desobedeceu, violou a lei santa de Deus, foi expulso da presença de Deus. 0. É assim a nossa caderneta. Aí eu perguntei para o pessoal que estava lá, se você chegar no final do ano com a caderneta assim, alguns estão lembrando da caderneta na época da escola aí, né? Eu estou ligado. Você chega lá com essa caderneta cheia de 0, você vai ser reprovado. E aí nós entramos então na segunda imputação. Mas deixa eu dizer a vocês por que nossa caderneta está toda vermelha. Vamos pensar um pouquinho lá no que está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, portanto, assim como por um só homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, as notas vermelhas, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós recebemos as notas de Adão. Então, vermelhinho, reprovado. Mas existe a segunda imputação. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, confiando nele, a nossa culpa ou as nossas notas são colocadas na caderneta de Cristo. O que Jesus Cristo vai fazer então? Ele vai tirar as notas vermelhas de nós. Agora nós não temos mais nenhuma nota vermelha. Olha aí, está tudo branco. Que maravilha. A caderneta anterior estava cheia de nota vermelha, reprovado. Agora Cristo pegou para si, Ele tomou para si, Ele colocou as nossas notas vermelhas na sua caderneta. Lembrando que as notas de Cristo, 10. Levou sobre si as nossas notas. E agora a nossa caderneta está branquinha. Em 1 Pedro 2, 21 a 24, Pedro diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados ou as nossas notas. Para que nós, notas vermelhas, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Ok, melhorou um pouco a nossa situação, não é verdade? Nós saímos de notas vermelhas, 0 para tudo quanto é lado, para uma caderneta sem nota. Mas eu pergunto a todos vocês, se você chegar no final do ano com uma caderneta sem nenhuma nota, você passa? Evidente que não. Não basta apenas não ter notas vermelhas. É preciso ter notas. Se você faltar o ano todo, não fez nenhuma prova, você não tem nenhuma nota 0. Também você não tem nenhuma nota azul. Você vai ser reprovado do mesmo jeito.
o que é preciso, então, para que você passe de ano? Quais notas você precisa ter para passar de ano? E é aqui que entra o nosso problema. Deus não aceita nota abaixo de 10. 9,9 é reprovado. Lembra, se você tropeçar em um item da lei, você quebrou toda ela. Então, se você tira 9,9, você tirou 0. Assim funciona a matemática divina. Então, em terceiro lugar, acontece a tripla imputação. A justiça de Cristo foi imputada em nós, ou as notas de Cristo foram imputadas em nós. Quais são as notas de Cristo? Obediência perfeita. Obediência perfeita. Assim sendo, quando você chegar no final da sua vida lá, diante do justo, e ele fala, me dá a sua caderneta para dar uma olhada. Isso aqui é hipotético, tá? É só ilustração, não é assim que funciona não. Se de repente você acordou agora no meio do sermão, está achando que é assim. Chega lá, Deus vai olhar as suas notas, vai falar assim, parabéns, tudo 10, você merece entrar nos céus. Não é assim. Nós só entramos nos céus porque temos 10, e esse 10 não é nosso, é dele. Nós entramos nos céus por causa dos méritos de Jesus, por causa do nosso advogado, do nosso Salvador maravilhoso. Ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, por isso João deixa claro, o nosso advogado, ele é Jesus Cristo, o justo, ele não é igual a nós nesse sentido. Ele é humanamente igual a nós, mas ele se diferencia de nós no seguinte ponto. Nós somos culpados, condenados porque violamos a lei. Ele é justo, ele obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar. E ele colocou em nós a sua justiça. Por isso, aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Cristo foi imputada em nós. Não são os nossos méritos, não são as nossas boas obras. É a boa obra do nosso Senhor, que imputou em nós, naquela cruz, a sua justiça. Agora vamos ver um pouco sobre a obra do advogado. O que faz o advogado? Parte A do versículo 2. João diz assim, sobre o nosso advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aqui está o fundamento da nossa defesa. Jesus está nos defendendo aqui, ele não apenas fala em nosso favor. Porque um advogado humano, o que ele pode fazer por você é falar em seu favor. Ele advoga falando. Jesus não apenas fala em nosso favor. Ele faz muito mais do que isso. A obra do advogado, desse advogado perfeito, o Filho de Deus, o Salvador maravilhoso, é a obra da qual ele se ofereceu. Ele entregou a sua própria vida como um sacrifício perfeito em prol daqueles que ele advoga. Ele satisfez a justiça divina por meio da sua própria cruz. E quando nós olhamos aqui para a palavra grega, que foi traduzida por propiciação, a palavra ilasmos, ela significa satisfação. Ela traz a ideia de satisfação, a ideia de ser propício, estar propício diante de Deus. Essa ideia, ela é emprestada da antiga aliança. É a ideia de aplacar a ira de Deus. Na antiga aliança, através dos sacrifícios de animais, onde o sangue do animal era derramado, essa ideia que nós encontramos no Antigo Testamento era a ideia de expiar ou de aplacar a ira de Deus. Você vai encontrar isso lá em Levíticos, por exemplo. Essa ideia, Levítico capítulo 16, versículo 14, versículo 15, Levítico 17, 11. Porque a propiciação está ligada diretamente aos sacrifícios do Antigo Testamento. Animais eram sacrificados e seu sangue derramado como, entre aspas, muitas aspas aqui, como pagamento pelo pecado. Era uma forma temporária de, entre aspas, apaziguar a ira de Deus, até que o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diferente dos cordeiros da Antiga Aliança, esse tira o pecado do mundo. Então, até chegar a esse tempo, onde o perfeito Filho de Deus morreu como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, a Antiga Aliança, que funcionava como uma sombra para aquilo que aconteceria com Jesus, ali na Antiga Aliança, então, era feito dessa forma, para supostamente apaziguar a ira de Deus. Os sacrifícios da Antiga Aliança eram feitos para cobrir os pecados e afastar a ira de Deus sobre os pecadores. E quando nós olhamos para Cristo, descobrimos que Ele é o verdadeiro sacrifício.
Ele é, enfim, o verdadeiro Cordeiro de Deus. A palavra propiciação significa tão somente que Jesus naquela cruz levou sobre si a ira que nós merecíamos. O nosso perdão não é barato. Ele é de graça. Mas não é barato. Ele custou muito caro, não para nós. Porque é de graça para mim e para você. Mas para Deus e Jesus Cristo, Deus Pai e Jesus Cristo, foi muito caro. Deus enviou o seu filho amado, para morrer daquela forma. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados com a sua própria vida, suportando toda a ira que nos era devida. É de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Lembre-se, Jesus não é apenas o propiciador. Ele é a própria propiciação. Mas como ele faz isso? Como ele pode nos propiciar? Jesus Cristo, para nos defender diante do tribunal de Deus, no qual nós estamos ali como pessoas que violamos a lei, para nos defender, Jesus precisava mostrar que de alguma forma, eu e vocês não violamos a lei. Que de alguma forma nós já pagamos pela nossa sentença. A sentença condenatória já foi paga. Cumprimos a pena. Então, para nos defender, o que é que Jesus Cristo fez? Em primeiro lugar, ele se apresentou diante de Deus como o Filho Santo, justo de Deus, que, enquanto esteve nesse mundo, obedeceu toda a lei. Jesus também se apresentou diante de Deus como nosso advogado, dizendo que nós não somos mais culpados porque a sentença já foi executada. A sentença de morte, morte eterna, foi executada. E é nesse momento que Jesus mostra as suas mãos perfuradas. Porque ele pagou pela nossa desobediência na cruz. Então percebe que, por termos Jesus como nosso substituto, nosso advogado perfeito, por termos Ele como nosso substituto, nós então podemos nos apresentar diante de Deus de que forma? Como pessoas que não cometemos nenhum pecado. E como pessoas do qual não existe nenhuma sentença condenatória contra nós. Porque o advogado assumiu o nosso lugar. Nosso problema era com relação à obediência à lei de Deus. Jesus disse, eu obedeci por eles. Tá, mas eles violaram a lei, eles merecem a morte. Eu morri por eles. Eles não devem mais nada. Está tudo pago. Percebe como a obra do nosso advogado é infinitamente maior do que a obra de um advogado humano? O advogado humano apenas fala, Jesus não só fala, ele é a própria propiciação pelos nossos pecados. Jesus veio como nosso fiador e substituto. Conforme vocês viram na abertura, o melhor fiador que podemos ter é Jesus. Em sua obra, em nosso favor, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Na sua obra na cruz, ele sofreu o duro golpe da lei em nosso lugar. Ele levou sobre si a nossa culpa. Ele bebeu sozinho naquela cruz o cálice da ira de Deus contra todo o pecado. Naquela cruz, ele se fez pecado por nós. Ele foi humilhado, cuspido, espancado, moído por Deus Pai. Naquela cruz, ele morreu a nossa morte. E pelo seu sacrifício, todos os nossos pecados foram cancelados. Agora eu e vocês que cremos em Cristo Jesus, estamos quites com a lei de Deus. Estamos quites com a justiça divina. Agora estamos justificados, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. É importante que você entenda que se você não foi alcançado pela graça de Jesus, que você não se entregou a Ele de todo o seu coração, reconhecendo que você violou perfeitamente a santa lei de Deus, sabe, você está em maus lençóis. Porque diante do tribunal, se você não tiver um advogado como Jesus, você será condenado. Na verdade, a sentença já está sobre você. Se você não se entregar a esse advogado, ou não recorrer a ele com fé, você será condenado eternamente. Na verdade, você já está condenado. João 3,36 diz exatamente isso. Quem crê tem a vida, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus já está sobre você.
Você já tem uma sentença contra você desde o dia que você nasceu. Você já é culpado desde o dia que você nasceu. E você provou a sua culpabilidade através dos pecados que você cometeu e tem cometido. Então, a menos que você se arrependa dos seus pecados, você vai beber da ira de Deus eternamente. Porque você não terá quem te defender. Ninguém poderá te defender. Nem você, nem sua família, nenhum clérigo, ninguém poderá te defender. Ninguém. Mas vamos pensar um pouquinho sobre, para terminar, o alcance da defesa do advogado. Um advogado humano, ele tem limitações. Ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, também não consegue trabalhar longas distâncias, né? Ele não consegue atender muitos clientes ao mesmo tempo. Quando nós pensamos no alcance do nosso advogado, João diz assim: e não somente pelos nossos pecados, né? Disse, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É importante destacar que esse texto aqui, esse trecho, não trata da ideia universalista. O que é a ideia universalista? Existe uma corrente teológica que acredita que, no fim das contas, Deus vai salvar todo mundo, porque Ele é bom. Ninguém vai para o inferno. Na verdade, dizem esses universalistas que o inferno não é literal e que não existe isso, não existe nada disso. Que é coisa que inventaram, colocaram na sua cabeça. Então aqui não tem nada a ver com universalismo. Né? Não tem nada a ver com a ideia de Deus vai salvar todo mundo. Porque se você parar para pensar, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se Ele propiciou os pecados, não há pecados. Foram perdoados. E não somente pelos nossos, mas ainda pelo do mundo inteiro. Então, quer dizer que Ele propiciou o pecado do mundo inteiro? Se Ele propiciou o pecado do mundo inteiro, não, ninguém é pecador mais, então está todo mundo tranquilo. Mas a ideia de João não é essa. A afirmação de João significa tão somente que a obra de Cristo é suficiente para todas as classes de pessoas. Não há pecador tão distante, não há povo tão distante, tão sujo, tão perdido, que não possa ser alcançado pelo poder do sangue de Jesus. Vale lembrar do contexto daquela época. O cristianismo, sim, conseguiu se expandir. João está aqui em Éfeso escrevendo isso. O cristianismo se expandiu. Mas quando começou lá em Israel, em Jerusalém, até Atos capítulo 2, eles estavam no mesmo ambiente. E muitos judeus tinham uma visão equivocada acerca da salvação. Acreditavam eles que a salvação era somente para a descendência de Abraão, ou para os judeus. Então o que João quer nos mostrar é que o sacrifício de Cristo, ele alcança todo mundo em sua extensão, pois Jesus morreu para comprar para Deus os que procedem de todas as tribos, todas as línguas, povos, nações. Veja, não se tratam de indivíduos indistintamente, mas se trata de povos, tribos, línguas e nações. Diz respeito à extensão. Jesus morreu não para salvar apenas aquele grupo que estava na igreja de João. Não apenas para salvar os irmãos que estão nessa igreja. Jesus morreu para salvar pessoas de todas as etnias. O nosso advogado, ele advoga em prol de pessoas espalhadas por todo o mundo. Nós somos um exemplo disso. Nós somos brasileiros, tupiniquins. E o evangelho chegou até lá. O nosso advogado, ele foi nos defender lá no Brasil. Veja o alcance, veja a abrangência do trabalho do nosso advogado. Isso nos faz lembrar, então, que se o alcance é tão abrangente assim, nós temos uma responsabilidade muito séria em apresentar esse advogado às outras pessoas. Se somente esse advogado pode legislar ou defender, advogar, melhor dizendo, em prol dos pecadores, e se ele trabalha para todos e em todos os lugares, então por que não pregamos o evangelho para todas as pessoas que estão à nossa volta? Por que negligenciamos o cartãozinho desse advogado para as pessoas? Não entregamos. Porque se Jesus é o advogado para o mundo inteiro, nós que somos discípulos e fomos atendidos e ainda somos atendidos por esse advogado, nós temos a responsabilidade de proclamá-lo. Há milhões de pessoas que ainda não conhecem o nosso advogado. E Deus nos chamou para sermos testemunhas desse perfeito e justo
advogado. Lembre-se, se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você consegue perceber o quanto o nosso Salvador é maravilhoso? Consegue perceber quanto Jesus é bom? Quanto ele foi gracioso? Quanto ele foi misericordioso por nós? Veja o que ele fez em nosso favor. Veja como ele se doou. Para imputar a sua justiça em nós, ele teve que satisfazer a justiça do próprio Pai. Naquela cruz, ele foi tratado como o pior dos pecadores, para que você e eu, os piores dos pecadores, pudéssemos hoje ter paz diante de Deus, porque somos apresentados como pessoas que não cometemos nenhum pecado, porque temos Jesus, o justo, advogado, como nosso representante. Consegue ver como ele é maravilhoso? Sim, Jesus é maravilhoso, porque ele tomou o nosso lugar. Jesus é maravilhoso porque ele é o cordeiro que foi entregue ao Calvário. Ele é maravilhoso porque ele foi morto para nos salvar. O nosso advogado, ele é o consolador, inclusive a palavra advogado, dependendo da sua tradução, que não é boa se ela não tiver advogado, ela está traduzida como conselheiro ou consolador, porque é a mesma palavra no grego. E essa mesma palavra, paracletos, ela é usada tanto para advogado quanto para consolador. O Espírito Santo, ele é o paracleto. Então, a melhor tradução aqui, de fato, é advogado, porque está mostrando Jesus diante do Pai, advogando de fato. Então, ele foi entregue ao Calvário, onde foi morto para nos salvar. Mas, de certa forma, apesar dele não ser o Espírito Santo, ele também é o Consolador. Ele também é o conselheiro, e ele é aquele que na noite escura da alma, ele vem conosco andar. Ele vem conosco andar. Ele é o Deus presente. Meus irmãos, que tenhamos uma visão elevada da pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que em muitos arraiais evangélicos a pessoa de Cristo é desprezada, não é valorizada. Eu sei que há muitos cristãos que não param para pensar acerca da obra redentora de Jesus Cristo. Mas é a obra redentora de Jesus Cristo que nos impulsiona a viver nesse mundo caído de maneira santa, de maneira agradecida. Porque somos lembrados do tamanho da graça que nós recebemos. Somos lembrados do tamanho da misericórdia que nos alcançou. Portanto, se você crê em Cristo Jesus, você tem um Salvador maravilhoso. E eu quero nesse momento, junto com vocês, em pé, cantar essa música que fala sobre o nosso Salvador maravilhoso.